Ele é vice-presidente sênior da BYD do Brasil e head da BYD Auto. Alexandre, boa noite. Prazer ter você aqui com a gente. Bom, Alexandre, vou começar, claro, pegando um gancho do presidente Donald Trump, que ele já assinou um decreto acabando com incentivos e subsídios a carros elétricos. Como é que essa decisão mexe com os negócios da BYD, que é a maior montadora de carros elétricos do mundo? Bem, boa noite, Cris. Prazer estar aqui contigo. Esse fato não tem nenhum ponto que possa alterar os negócios da BYD. A BYD cresce pelo mundo afora, cresce muito nas Américas, não tem operação de auto, quer dizer, carros a passeio nos Estados Unidos. E eu acredito muito que essa decisão do governo Trump, do presidente Donald Trump, seja muito para fortalecer um dos seus portadores principais, pelo fato de que hoje tem um mercado muito forte, muito expressivo, numa majoritária parcela de market share em solo americano. Então, a BYD continua crescendo, continua investindo, especialmente aqui no Brasil. De certa forma, no futuro, a longo prazo, isso pode até ajudar a BYD, na sua opinião? Olha, eu acredito que nesse aspecto, dentro das estratégias das companhias que cresçam no mercado de carros 100% elétricos, isso possa contribuir. Por qual fator? Hoje você percebe que no mercado americano tem um domínio muito expressivo da Tesla. E você percebe que no mercado chinês é um domínio muito expressivo da BYD. Então, quer dizer, nós estamos falando dos dois maiores mercados globais de carros de um modo geral, que são os dois maiores mercados que crescem de uma forma também muito acima da média global. Então, nesses aspectos, eu acredito sim que possa contribuir para que essas duas companhias continuem crescendo, cada qual nos seus mercados, se tornando mais poderosas e mais fortes para que possam crescer nos demais continentes. Qual é o peso do Brasil para vocês? Olha, o Brasil hoje tem uma grande representatividade, é o maior país fora da China em todas as operações globais. A BYD atua em 70 países e o Brasil tornou-se em 2024 o país mais representativo. Foi um crescimento de 320% versus 2023, quer dizer, foram quase 80 mil carros aqui comercializados e tem se tornado cada vez mais um ponto de exemplo, que é um país onde a empresa, a companhia tem se tornado local, tem se tornado a se adaptar com as condições de mercado, de cultura, de ambiente e, sobretudo, de produto, para que possa, então, atender ao gosto do consumidor brasileiro. Vocês estão, inclusive, construindo uma fábrica em Camaçari, na Bahia, certo? Nós temos aqui, no mês passado, a gente viu que o Ministério Público do Trabalho da Bahia resgatou 163 trabalhadores que estavam na obra, nessa fábrica, sob condições de escravidão, de trabalho análogo à escravidão. Quais foram as medidas que vocês tomaram? O que aconteceu com esses funcionários e como evitar que isso se repita no futuro, Alexandre? Cris, na verdade a BYD foi parte da solução, porque a construtora ao qual contratou esses funcionários trouxeram os mesmos da China para trabalharem dentro dessa obra, que foi uma obra contratada por empreitada. Eram todos chineses, funcionários. Responsabilizada por esses 163 chineses. Quando a BYD tomou ciência, ela assumiu a contratação de um hotel para que pudesse acomodar os 163 chineses. Ela também tomou por responsabilidade para cobrar a empresa para que pudesse tomar todas as medidas que foram recomendadas pelo Ministério Público e pelo Ministério do Trabalho para que pudesse retornar rapidamente ao país de origem. Tudo isso foi feito de modo até que surpreendeu os órgãos de controle. Então, o fato de que a empresa ainda criou comitês para que possam fazer acompanhamento e auditoria, para que haja inspeção em todos os fornecedores, sejam locais, sejam internacionais, para que nada em nenhum momento possa ocorrer, para que não há admissão de desrespeito à lei brasileira, de desrespeito à utilização de vistos aqui pelo Brasil que são emitidos e também, é claro, da dignidade humana. E esses funcionários foram substituídos por funcionários brasileiros nessa obra? Foi anunciado, sim, uma contratação de uma consultora local para que nós pudéssemos, então, haver a manutenção da construção da fábrica, uma fábrica muito importante, a antiga fábrica da Ford de Camaçari, que a BYD fez essa aquisição, para que a gente possa, inclusive, neste ano de 2025, começar a produção de carros a passeio. O Brasil ele ainda está amadurecendo a sua infraestrutura para veículos elétricos. Como é que a BYD avalia o papel dos incentivos fiscais brasileiros e também o apoio governamental nessa aceleração do setor? Olha, todos os países do mundo ao qual os poderes públicos puderam promover políticas públicas contribuíram para a aceleração do crescimento de carros 100% elétricos. Não há dúvida que existem infraestruturas que são necessárias. Primeiro, da distribuição de eletricidade.
Nós precisamos ter grids elétricos para que possa ter condição de fornecer eletricidade suficiente para que a gente possa instalar supercarregadores. Na China, hoje, isso é muito comum e muito notório por vias urbanas e rodoviárias. No Brasil, cresce bastante, muito pelo movimento que a BYD vem fazendo desde 2023, no crescimento de carros 100% elétricos, mas também no carros híbridos que são plug-ins, que são carregados pela eletricidade. Dessa forma, nós investimos para que a gente possa expandir uma rede de carregamento pelas ruas, seja com parceiros, ou seja propriamente pela própria BYD, para que a gente consiga, então, levar esse tipo de consciência. Primeiro, a gente dá o carregador para o consumidor levar para a sua casa, que é um outro conceito, uma outra cultura. Você se liberta de um posto de combustível carregando o seu próprio carro na sua própria casa. Mas é claro, numa necessidade eventual, numa via urbana, né, pelas ruas ou pelas rodovias, nós precisamos dessa infraestrutura e esse é o movimento ao qual a gente vem prestando para que a gente possa ter nessa sensação de crescimento, mesmo que ainda não haja uma política pública de poder público municipal, estadual ou federal para a promoção da eletrificação de frota, nesse sentimento, é uma realidade. A China é o maior mercado global e cresce, hoje já são 53% de participação na venda de carros, os carros elétricos. Nos Estados Unidos foi um crescimento ano passado de quase 10% versus o ano anterior. Então, quer dizer, são crescimentos substanciais. E o Brasil precisa perceber isso e os poderes públicos nas suas 3 esferas precisam entender que já é algo que a população pede e certamente quando houver essa política pública, terá ainda uma maior aproximação dessa tecnologia. Bom, a gente sabe que houve um anúncio de uma fusão, que ainda não aconteceu, mas entre Honda e Nissan, que deve contar também com a participação de Mitsubishi. Isso deve ser a partir de 2026. Se isso acontecer de fato, eles vão passar a formar a terceira maior montadora do mundo, atrás apenas de Toyota e de Volkswagen. Como é que esse cenário, essa fusão, mexe com vocês ou não mexe? Olha, Cris, na verdade, o crescimento de BYD, de companhias que investiram muito forte para as novas tecnologias, em carros de novas energias, tem promovido todo esse rearranjo no setor automotivo global. E, sem dúvida alguma, que os japoneses, nós tivemos uma revolução japonesa muito forte, tornando a maior companhia automobilística no mundo uma empresa japonesa. Entre as 10, temos hoje essas outras citadas, quer dizer, eles precisam se movimentar para que eles possam manter a sua capacidade de investimento, capacidade de inovação e tecnologia, para que eles estejam preparados a esse novo momento. Então, nesse aspecto, já era esperado que essa e outras fusões pudessem ocorrer, para que eles possam conseguir investir, sobretudo para inovar, para que eles possam estar com a capacidade dessa inovação a conseguir competir com as companhias como a BYD. Qual é a sua opinião sobre a isenção de pagamento de IPVA aqui no estado de São Paulo apenas para carros híbridos? Não estão incluídos os carros elétricos. Inclusive, o próprio governador Tarcísio disse que não vai dar isenção para carros produzidos na Bahia ou no exterior. É uma declaração nitidamente voltada para a BYD. Então, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Olha, os carros elétricos deveriam estar nessa isenção? Eu respeito o governador do estado de São Paulo, o governador Tarcísio, porque ele foi eleito pelos paulistas para defender o seu estado. Mas, em respeito ao cidadão paulistano, nós acabamos dando uma promoção do IPVA grátis para todos os nossos carros híbridos aqui no estado e no Brasil como um todo, para que a gente pudesse ter esse sentimento de que é uma promoção, uma nova tecnologia, há uma inovação, mas também há um compromisso ao meio ambiente. Pelo que os nossos carros híbridos, eles são carros super híbridos, porque eles são carros que têm performance maior, autonomia de até 1.200 km. Quer dizer, você tem um carro que, em média, no híbrido comum, que roda em torno de 14, 16 km por litro, o nosso carro chega a 40 km por litro, Cris. Então, são movimentos aos quais a tecnologia ela é incapaz de se comparar. Agora, eu respeito essa decisão pelo fato de que ele é governador do estado de São Paulo, portanto, ele defende o seu estado. Agora, a gente respeita a decisão, promoveremos esse investimento para também produzir os carros híbridos, plug-in, flex-fuel, que terá a tecnologia de etanol aqui no Brasil ainda este ano. Alexandre Baldi, muito obrigado. Um prazer conversar com você. Desejo aí mais sucesso ainda, que traga muitos empregos também para o nosso país, né? Obrigado a você.